mais objetivas de toda a doutrina apostólica. Em poucas linhas, o apóstolo Paulo apresenta ao pastor Tito um resumo claro do que é o Evangelho de Jesus Cristo e da verdadeira doutrina da graça de Deus. A graça é a manifestação do amor sacrificial de Deus, revelado na obra redentora de Cristo Jesus, unindo misericórdia, perdão e capacitação espiritual. Ela não apenas perdoa o pecador, mas também transforma a vida daquele que a recebe. Pela graça e somente por ela, somos reconciliados com Deus e capacitados a viver uma vida justa diante dele. A plenitude dessa graça se manifesta quando o Espírito Santo passa a habitar no coração daqueles que recebem a Cristo. É por meio dessa presença divina que somos fortalecidos para viver uma nova vida marcada pela renúncia à impiedade, à irreverência e às paixões mundanas que lutam contra a obra de Deus em nós. Assim, a graça não é apenas um favor imerecido que nos salva, mas também um poder transformador que nos ensina a viver de forma sóbria, justa e piedosa neste mundo. Esse mesmo Jesus que nos redime de todo pecado também nos purifica para formar um povo que lhe pertence. Um povo zeloso pela esperança de Deus, pela presença de Deus e comprometido com as boas obras que Ele mesmo preparou para que praticássemos. Assim, o Evangelho não apenas nos salva para a eternidade, mas também nos chama a viver no presente uma vida que glorifique a Deus em corpo, alma e espírito. Isso aqui é uma conceituação muito profunda, tá, irmão? Sobre aquilo que é a graça. Por quê? Porque a graça, ao longo do tempo, ela foi, por muitas vezes, até hoje, né, ainda se insiste, algumas doutrinas, né, alguns pensamentos teológicos e direções, até dentro daquilo que se chama Igreja de Cristo, de que a graça ela para no favor imerecido de Deus, né? De que ela é basicamente aquilo que Deus fez de forma sacrificial ao doar Jesus Cristo para as nossas vidas, né? Ao entregar Jesus nas mãos dos homens e ele ser crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, foi a primeira manifestação da graça de Deus, né? Ressuscitar o seu próprio Filho. Só que a graça é muito mais do que esse favor imerecido, do que essa salvação entregue por Deus através de Jesus. A Bíblia vai falar que a graça, no versículo 12, né, do que lemos, Tito 2:12, a graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça ela é um poder capacitador de Deus para que nós sejamos aquilo que Ele deseja que sejamos no presente século, nessa vida. Termos uma vida justa, sensata. O que é a vida sensata? Aquilo que falamos é aquilo que fazemos, né? Nós não criamos hipocrisias nas nossas atitudes versus aquilo que nós falamos. E piedosa, o amor, né? Manifestação do amor, manifestação da piedade, manifestação da reverência a Deus e o amor ao próximo. Então, a graça, que é basicamente hoje, de uma maneira prática, é Deus habitando em nós, é o fortalecimento de Deus e a educação de Deus no Espírito para que a gente consiga obedecer a Deus e realizar nessa vida aquilo que Ele deseja, né? Que é ser obediente à voz dEle, vivermos uma vida separada, vivermos uma vida que renega, como está escrito aqui, a impiedade e as paixões mundanas e sermos servos de Deus, né? Servirmos a Ele, levarmos o Evangelho, servirmos a Ele dentro da igreja, fora da igreja, em toda a oportunidade que Ele nos permitir. Amém, irmãos? Então, a graça, ela é muito mais do que o favor imerecido, né? O favor imerecido é
adjetivação que simplifica o tamanho da graça de Deus que Deus tem por nós. É gracioso, realmente, né? Pensar que Deus veio morar em nossos corações para nos capacitar a viver de uma maneira mais justa, sensata, piedosa, é muito amor, né? Então, a graça ela é o amor integral de Deus pelas nossas vidas e pela vida que a gente tem que levar, que a gente deve levar, que Deus espera que nós levemos no dia a dia. Tá, irmãos? Já falei aqui uma vez, né? Isso não quer dizer que nós sejamos e seremos até a nossa morte impecáveis, né? Mas a Bíblia nos chama a ser perfeitos, né? Não é simples ser perfeito também, não. Mas a gente precisa buscar, e a gente vai entender um pouco mais sobre esses assuntos, né? A perfeição, sobre a santificação, para que a gente possa buscar em Deus essas metas que Deus estabelece para a sua igreja, né? E lá no versículo 14, aí é o versículo que fecha essa passagem, é muito interessante no final dele, porque vai dizer assim: e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, né? Então, o objetivo final é Deus separar um povo exclusivo, né? E a exclusividade de Deus, ela é uma exclusividade eterna, né? É hoje, amanhã, depois de amanhã e até a eternidade. Amém, irmãos? Então, é a maior promessa. E essa aula, basicamente, ela vai ligar muito, porque hoje, ao longo da história, né, do cristianismo, muitos momentos do cristianismo, o homem se desconciliou, se afastou um pouco daquilo que é a maior esperança da nossa vida, que é a vida eterna, que é a salvação. E focou muito nas coisas dessa terra, né? No que eu, como cristão, consigo, por ser cristão, por ter Deus em meu coração, consigo conquistar nessa vida, eu consigo alcançar nessa vida, né? Só que a Bíblia, ela sempre relaciona a santificação, o processo de santidade, o processo de viver uma vida justa, piedosa, que manifesta o amor de Deus e que tem preocupações em primeiro agradar a Deus e buscar o seu reino e buscar a sua justiça, com a esperança da eternidade. Então, a maior motivação da nossa vida para que a gente viva de forma justa, sensata e piedosa, como Paulo escreve a Tito, é a salvação da nossa alma, é a eternidade. Porque no momento que a gente perde a conexão com a eternidade, Paulo vai dizer lá aos Coríntios que somos os mais medíocres e infelizes dessa terra, né? Porque, no final de contas, perde-se um pouco até o sentido, tá bom? E a gente vai ver o quanto que, na doutrina apostólica, santificação e eternidade estão lado a lado. Amém? Agora vamos no segundo texto, lá em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Pedro 1, 13 até o 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nessa passagem, o apóstolo Pedro enfatiza a responsabilidade espiritual daqueles que receberam a salvação em Cristo. Se em Tito aprendemos que a graça nos salva e nos capacita, aqui somos ensinados que essa mesma graça exige uma postura consciente de santidade.
Então, ele começa essa parte desse texto que nós lemos chamando o entendimento, né? Então, aqui, quando chama o entendimento, cingir o entendimento, quer dizer, fortalecer esse entendimento, ele está chamando para conscientização, né? Precisamos ter consciência daquilo que ele continua escrevendo na sequência. Pedro chama os cristãos a cingirem os lombos do entendimento, uma expressão que indica preparar a mente, disciplinar os pensamentos e manter vigilância espiritual diante das influências do mundo. A esperança na graça futura não deve produzir passividade, mas uma vida marcada por sobriedade, vigilância e obediência. Aquele que foi regenerado pelo Evangelho é chamado a abandonar os desejos que dominavam sua vida antes de conhecer a Deus. Assim, o crente não é mais governado pelos impulsos da velha natureza, mas orientado pela nova vida recebida em Cristo. Por isso, Pedro conclui com uma das declarações mais profundas da ética cristã: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é apenas um ideal moral, mas um reflexo do caráter de Deus na vida daqueles que foram separados por Ele. Preparar o corpo, a alma e o espírito para a eternidade significa permitir que essa santidade divina molde nossos pensamentos, emoções, decisões e atitudes, de modo que toda a nossa vida se torne um testemunho da obra transformadora da graça de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente começa a entender, o pastor antes fala muito sobre isso, né? O que é mais difícil, a lei ou a graça? Aí eu falo, a lei, né? A lei, olho por olho, dente por dente, né? A lei é dura, né? Fala não. Não. A graça é o nível acima da lei, né? A graça é Deus nos tornando indesculpáveis, né? Porque Deus agora está dentro de cada um de nós, né? Nos torna cada um sacerdotes diante dele. Pastor, comentário? Fazer um comentário? É isso. No final é isso. É a pregação que o pastor Anderson também trouxe, né, no início desse ano. A partir do momento que Deus mora dentro de nós, a gente precisa permitir ser guiado por Ele, né? Porque é isso que vai identificar os filhos de Deus, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Amém? Continuando o comentário aqui, para a gente começar na introdução. Só alguns comentários aqui, alguns pontos. Chegamos ao encerramento de mais um trimestre abençoado, no qual exploramos a integralidade do ser humano à luz da palavra de Deus. Nesta última lição, seremos desafiados a refletir sobre a preparação do corpo, da alma e do espírito para a eternidade, com ênfase na santificação e na esperança da volta de Cristo. Que esta aula seja marcada pela edificação e pela renovação da nossa fé. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é compreender que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Que é outra doutrina, tá, irmãos? Que também foi apresentada ao longo dos séculos aí pós-Jesus, que a santificação ela não abrangia o corpo, né? A santificação era naturalmente acontecia no campo da imaterialidade, né? Da alma e do espírito, né? Mas a gente vai entender hoje que abrange todo o nosso ser, tá? Corpo, alma e espírito, né? Segundo objetivo, alertar sobre desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E terceiro, ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. Motivação e aplicação da aula. Essa lição nos mostra que é essencial despertarmos ao compromisso com uma vida de santificação integral, ou seja, do corpo, da alma e do espírito. Ela reforça a esperança escatológica como fundamento da fé cristã e prepara o crente para a eternidade
com Deus. Para isso, todas as dimensões da natureza devem ser preservadas para o arrebatamento da igreja. Somos desafiados a viver diariamente em santificação, conscientes de que corpo, alma e espírito pertencem ao Senhor, mantendo-se firmes na esperança da volta de Cristo e comprometidos com uma fé cristã prática. Tá? Então, mais do que nunca, Deus nos chama a sermos praticantes da sua palavra, não somente ouvintes, não somente preocupados com as coisas terrenas, mas sempre atentos à salvação da nossa alma, à eternidade que Deus tem separado para cada um daqueles que creem que seu Filho é o Salvador do mundo. Amém? Vamos começar então na introdução lá da revista, fazer uma leitura da introdução e do ponto 1, tá? Depois tecemos aqui um novo comentário. Introdução. Ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Foi uma das revistas mais bonitas, tá, irmãos, que eu já vi aqui na Escola Bíblica. Uma revista bastante completa, corpo, alma, espírito. Cada aula tinha informações especiais realmente para as nossas vidas. Nosso entendimento, que é uma revista que falou muito conosco, né? Então, tem revistas que o assunto é mais como a gente externaliza, né? Mas essa daqui é como a gente interioriza, né? Como a gente entende que a gente realmente tem que viver uma vida completa, né? É importante cuidar de cada detalhe espiritual, de cada contexto da alma, né? Cada sentimento, cada emoção, cada pensamento, e traduzir no nosso corpo aquilo que nós manifestamos crer, né? Então, foi uma revista muito bonita, gostei muito mesmo. Vamos lá, buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza nossa declaração de fé aí da Assembleia de Deus, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Tópico 1, aí, ponto 1. Preservando a esperança escatológica, o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Vamos lá em Hebreus capítulo 12, texto para lá desconhecido, né? Mas vamos lá para reforçar esse contexto, essa ligação que existe entre arrebatamento, salvação, eternidade, esperança de vermos como Ele é, com o processo de santificação. E aqui é muito direto, né? Muito objetivo. Hebreus 12, 14. Vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, não existirá uma alma que verá o Senhor sem passar pelo processo de santificação. Tá, irmãos? E aí a informação é, quanto mais tempo de crente, mais o processo tem que se manifestar de maneira eficaz, tá?
Então, o ladrão da cruz, ele teve pouco tempo para se santificar, né? Ele olhou ali o santo e falou, ó, me leva aí, santo, contigo, lembra de mim. E aí foi o processo que ele viveu ali, poucos minutos, né? Tem gente que está vivendo um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 50. Quanto maior tempo de processo, maior a expectativa da eficácia dele, tá? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, os cristãos já são considerados santos diante de Deus, pois foram justificados pela fé e separados para Ele. Contudo, a plenitude dessa santidade será manifesta quando alcançarmos a esperança final da nossa salvação na eternidade, na presença do Senhor. Nesse sentido, a santificação é um processo necessário na vida cristã, que deve ser buscado diariamente enquanto vivemos nesse mundo. Trata-se da evidência de que desejamos viver segundo a vontade de Deus e alcançar o estado de comunhão plena com Ele. Assim, um evangelho que ignora ou minimiza a santificação entra em conflito com a própria doutrina bíblica da graça, pois a graça que salva também ensina o crente a viver uma vida transformada e separada para Deus. Então, o que isso quer dizer de maneira prática? Ou você escolhe, ou nós escolhemos o caminho de santificação, o processo de santificação, ou não temos a menor chance de conhecer a Deus como Ele é. Então, ou nós entramos nesse processo, ou nós nos abraçamos esse processo, cremos que Ele é o que vai nos convencer, vai convencer a Deus de que nós queremos vê-lo, porque no final é isso, né? Qual é a prova de que você quer ver a Deus? A prova é a santificação. Isso que a Bíblia vai nos ensinar. A demonstração de que eu quero conhecer a Deus e quero ser eterno com Ele é a santificação. É entrar no processo de santificação. Seremos santos, plenamente santos, somente lá nos céus, na eternidade, né, com Deus. Mas entrar no processo é inegociável, né? Então, o evangelho que facilita o crente a não entrar nesse processo é um evangelho que não está levando o crente a ver Deus. Então, essa última aula é uma aula que nos conscientiza sobre isso, né? Todas as aulas dessa revista nos preparou para ter o entendimento do que é o espírito, do que é a nossa alma, do que é o corpo. Essa última aula vai agora juntar os três e vai dizer, olha, pega esses três, santifica cada um deles. Porque se você não santificar cada um deles, infelizmente você não vai alcançar a esperança da sua fé. Então é uma aula difícil, né? É uma aula difícil para ministrar, é uma aula difícil para ouvir, mas é necessária, porque senão nós não alcançaremos aquilo que nós esperamos. Amém, irmãos? Então, Hebreus 12:14 é muito direto, né? Sobre aquilo que é necessário, qual é a posição que o crente tem que assumir, e essa posição é uma posição que nos leva ao arrependimento diário, a entendermos diariamente que a gente precisa estar convertido, que a gente precisa buscar a Deus, que aquele dia é uma nova oportunidade da gente se aproximar de Deus, de se santificar e buscar a Ele, para que a gente possa, como eu falei, cada vez mais ir crescendo nesse processo e alcançando cada vez mais eficácia aí na nossa santificação. E, naturalmente, traduzindo em nosso exterior aquilo que em nosso interior está sendo transformado, ministrado pelo Espírito Santo, porque no final a obra é dele. Não é eu que me santifico pela minha própria força. É eu permitir o Espírito Santo me transformar, me disciplinar, me orientar e buscar, como o pastor Joaquim falou ontem aqui na formatura do Senfo, o conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, menos eu estou arriscado de pecar contra Ele, né? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Vamos agora para o ponto 2. Oposições à vida celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério. A começar pelas tentações do diabo,
que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos lá em Mateus capítulo 4. Vamos destrinchar as tentações do diabo a Jesus. E nós vamos entender que assim como a gente precisa buscar a santificação de maneira integral, o inimigo também vai sempre buscar nos tentar de maneira integral também. E lá em Mateus 4, vamos ler do versículo 1 ao 11. A tentação de Jesus. Subtítulo aí, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos entender são 3 tentações, né? São 3 grandes tentações aí que Jesus sofreu. Olha que interessante sobre os aspectos de cada uma delas. A tentação de Jesus pelo diabo apresenta aspectos muito importantes para analisarmos, especialmente em conexão com o tema deste trimestre, corpo, alma e espírito. Nas 3 investidas do inimigo, percebemos tentativas de desviar Jesus do centro da sua missão e do propósito para o qual havia sido enviado, atuando justamente nas 3 dimensões da natureza humana. Primeiramente, o diabo tenta atingir o corpo de Jesus, explorando sua fome após o jejum no deserto. Ao sugerir que transformasse pedras em pães, o inimigo tenta levá-lo a satisfazer uma necessidade legítima por meios que fugiam da direção do Pai. Isso nos ensina que o adversário frequentemente tenta enganar o ser humano oferecendo pedras como se fossem pão. Ou seja, soluções aparentes e imediatas que não resolvem verdadeiramente nossas necessidades. Apenas Deus tem poder para suprir plenamente aquilo de que precisamos, né? Então, o inimigo ele é maravilhoso para enfeitar, né? Para tentar seduzir o nosso corpo com soluções rápidas, fáceis, imediatas, que não resolvem definitivamente
aquilo que o corpo precisa. Então, a primeira esfera de atuação do diabo ali com Jesus foi olhar para a maior fraqueza de Jesus naquele momento. A gente não pode olhar para essa tentação como se fosse uma tentação de fome apenas. Ali o diabo olhou para Jesus, olhou para o corpo de Jesus e falou assim, qual é o momento, qual é a estrutura, qual é o assunto, qual é a questão mais frágil no corpo dele nesse momento. Ele vai lá, ele está com fome. 40 dias e 40 noites jejuando. Então, é nisso que eu vou investir. Cada um de nós sabe o que é mais frágil no nosso corpo, o que é mais frágil na nossa mente, o que é mais frágil no nosso dia a dia, e pode apostar que é nisso que o diabo vai investir. E exatamente como foi falado, com soluções simples, imediatas, de bandeja, onde a gente precisa estar atento naquilo que Deus realmente nos manda estar. Em todo o tempo, atento a cada cilada, a cada armadilha, sendo sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão. Então, a gente precisa entender isso aí. Cada um aqui tem uma fraqueza, um assunto, Alguns vieram convertidos já adultos, Então, cada um tem uma questão aí que precisa cuidar, uma ou mais questões que precisa cuidar para não abrir brecha para o inimigo. Segunda tentação. Em seguida, o inimigo tenta atingir o espírito, citando as Escrituras fora de seu verdadeiro contexto e sugerindo que Jesus se lançasse do pináculo do templo para provar a proteção divina. Aqui vemos como até mesmo a palavra pode ser distorcida para tentar afastar o ser humano da vontade de Deus. Jesus, porém, responde com discernimento espiritual, mostrando que a verdadeira obediência não testa a Deus, mas confia na sua vontade. Aqui também é interessantíssimo, Que é pegar texto fora de contexto, Pegar parte da palavra sem entender o todo, O pessoal lembrou ontem, da matéria de hermenêutica, que basicamente estuda sobre isso, sobre analisar um assunto de maneira profunda, de Gênesis a Apocalipse, contexto. Então, o inimigo, ele usa e abusa disso, Até o mundo é capaz de citar algumas frases bíblicas tentando defender alguma questão ou outra, mas principalmente também na igreja, quando a gente limita a palavra de Deus, quando a gente subdivide a palavra de Deus e usa de versículos para nos dar artifícios de fé, onde se a gente analisa o contexto como um todo daquele assunto, daquele texto, a gente compreende verdadeiramente o que está sendo escrito. Esse é o que se chama de discernimento espiritual, tá, irmãos? Discernimento espiritual, o maior discernimento espiritual é exatamente isso, é cuidar da doutrina, E essa casa aqui é uma casa que ela preserva isso, Olhar para a doutrina, olhar para a Bíblia de maneira integral. Não é só o Novo Testamento que serve, o Antigo aponta para o Novo explica o Antigo. Então, tudo isso nos faz entender aí que o inimigo também é capaz de atuar na área espiritual, não só com as coisas, com as religiões, com as coisas que parecem e nos agridem de maneira mais direta, que é mais fácil olhar e falar, isso aí não é de Deus, não. Mas com coisas também que, às vezes, enredam os cristãos dentro da própria doutrina que se chama cristã. Tá? Agora, para a última tentação. Por fim, o diabo tenta atingir a alma de Jesus, apelando para o desejo humano por poder e domínio, a oferecer os reinos do mundo. Era uma tentativa de afastá-lo do caminho do sacrifício e da cruz. Contudo, Jesus reafirma sua submissão total ao Pai, declarando que somente Deus é digno de adoração e serviço. Assim, permanecendo firme em espírito, mente e corpo, ele vence a tentação e expulsa o inimigo de sua presença, deixando-nos um exemplo de equilíbrio e fidelidade diante das tentações da vida.
Amém? Então, a última tentação, ele tenta atingir a alma de Jesus, né? O prazer, o poder, né? Tentar levar Jesus pelo caminho fácil de ser o rei do mundo, né? Quando Jesus era tinha algo muito maior, né? Não só ser o rei dessa terra, mas o rei de todo o universo, né? O nome sobre todo o nome, sobre um reino celestial e também universal. Amém, irmãos? Então, o inimigo, por fim, atua ali no campo da mente de Jesus, tentando levar ele a vislumbrar coisas que não edificavam e que não tinham um propósito original da sua missão. Tiravam ele do propósito original da sua missão. Amém? Então, o inimigo, ele é sagaz, irmãos. O diabo, ele é um ser criado por Deus, né? Para ser querubim da guarda ungida, é alguém que tem altíssima capacidade intelectual, né? E poder também. Subjugado a Deus, mas poder também. Então, ele é ardiloso, né? Então, ele vai atuar sempre em tudo aquilo que ele está permitido atuar para poder desviar o foco da missão da nossa vida. Aí, voltando, qual é a missão da nossa vida? Alcançar a salvação da nossa alma, porque a gente descobriu essa missão. Essa missão clareou aí para a gente. O mundo ainda não tem consciência dessa missão, né? Não tem consciência do prazer que é servir a Deus e olhar para a vida muito mais do que a limitação dessa terra, mas para uma vida eterna. Mas nós tivemos nossos olhos abertos. Amém? Vamos agora voltar na revista lá, Inimigos da Cruz de Cristo. A hora passa muito rápido. 9h50 já. Vamos lá, Inimigos da Cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eram inimigos da cruz de Cristo. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensinos semelhantes aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Vamos lá em Colossenses capítulo 2. Então, aqueles que se colocam com expectativas terrenas, limitam as conquistas de serem chamados filhos de Deus, de serem cristãos, de serem seguidores da palavra a coisas terrenas, Paulo vai ser muito duro, né? Vai dizer que eles são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo, ela teve como propósito principal nos levar à eternidade, né? Nos levar à salvação da nossa alma. Então, se nós limitarmos a vida terrena, nós estamos indo contra o propósito principal da cruz de Cristo. Colossenses 2, 8 até o 13. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual integralmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os dispôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Né? Lemos até o 15. Então, a gente começa a realmente a entender que, desde o início do cristianismo, aqui a gente está falando do primeiro século, né, o homem já tentava desvirtuar os cristãos, né, as vãs doutrinas, né, as tradições dos homens, as filosofias, as sutilezas, tentando desviar o homem do centro da vontade de Deus. Né? A circuncisão não é mais no prepulso, a circuncisão é no coração, mas para que a gente glorifique a Deus no nosso corpo. Né? Então, o Espírito Santo ele vem habitar em nossos corações, no coração daqueles que confessam a Cristo, para que a gente possa manifestar no nosso dia a dia a vontade de Deus e os planos que Deus tem individualmente. Deus olha para cada um de maneira individual, unitária. Deus tem um cuidado, um plano, uma história, tem sonhos, tem pensamentos para cada um de maneira individual. É claro que, por exemplo, olhando eu e a Michele, né, nós somos uma só carne e formamos uma família. Naturalmente, os nossos planos são comuns. Né? Então, naturalmente, quando você tem situações como essa, Deus olha para os dois, né, ou para aquela estrutura de uma maneira mais unificada. Mas, de uma maneira especial e especialista, eu tenho o meu ministério, a Michele tem o dela, e aí, naturalmente, cada um aqui tem aquilo que Deus está preparando e quer manifestar através da vida de cada um. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para fazermos a diferença dentro do contexto que Deus vai nos colocar. Né? Cada um tem o seu contexto, cada um tem as suas características, mas todos nós temos que buscar servirmos a Deus. Né? Somos membros de um mesmo corpo. Amém? Vamos agora para o tópico 2. Ao resumo aí do tópico 1, né? A esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Vamos agora para o tópico 2. Perigos de teologias modernas. Ponto 1. Um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder, Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Vamos lá em Lucas capítulo 17. Isso aqui é um assunto muito importante, tá? Principalmente no tempo atual, o tempo da rede social. Até estava conversando com o Wagner ontem, né? Hoje, muitos líderes têm preferido focar nos seus seguidores do que nos seus membros, né? Nos seus discípulos. Né? E o pior disso, né? Tem preferido atacar outros líderes ou doutrinas que eles consideram erráticas, em vez de focar no mundo e naqueles que estão indo para o inferno, né? Em levar o evangelho. Então, é um tempo muito estranho da igreja. Né?
A gente ora sempre para que a igreja se una. O pastor Joaquim também sempre ora sobre isso, né? Aos domingos, sobre a unidade da igreja. É uma oração que tem que estar no nosso dia a dia, irmãos, porque a gente precisa de uma igreja unida, forte, né? Não pode ser só número, né? 20, 25% de evangélicos, de pessoas que dizem crer em Jesus. Isso é só número, né? A gente tem que ver as coisas acontecendo, né? Precisa ver as coisas realmente indo para um caminho onde as manifestações realmente espirituais sobrepujam as manifestações públicas e terrenas, né? Então, a gente quer ver mais testemunhos como a Maria, né? Que a gente olhou aí durante essa semana, né? Foi publicado, testemunho poderoso, né? Lá, ali atrás, né? Teve testemunhos outros, aí minha mãe foi curada de câncer, meu pai foi lá do poço da Covid e voltou, foi lá, realmente visitou lá, aí Deus falou, não, volta que você tem mais coisa para fazer na... Foi no Vale. E teve isso mesmo, tá, irmãos? Porque Deus falou com ele, você vai voltar durante a internação, lá durante o momento que ele estava lá totalmente acamado, né? Esqueci qual o nome entubado, isso aí. Inconsciente, né? Mas conscientemente Deus foi lá e falou, Roberto, você vai voltar, você tem muita coisa para fazer ainda na minha presença. A gente puxa a orelha dele, Roberto, tem que fazer mais. Deus já te falou já há alguns anos, né? Ainda não está aqui, a gente aproveita e fala, né? Mas é isso, Deus tem... Deus tem planos e sonhos para ele e para minha mãe que eles precisam realizar, né? A cura da minha mãe não foi de graça, a cura dele não foi também. E assim a vida de cada um aqui, né? Nós precisamos e queremos ver mais e mais testemunhos como esses, né? Milagres de Deus. E é isso que a igreja foi chamada, né? Jesus ia de cidade em cidade pregando, anunciando o evangelho, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo, né? Essa é a principal missão da igreja. Lucas 17, 26 até o 33. Diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. O reino de Deus se manifestará de forma inesperada, mas certamente virá para todos. Por isso, precisamos viver em constante arrependimento, em vez de adiar a mudança de vida ou confiar que conseguiremos identificar exatamente o dia da volta de Cristo. A gente só consegue identificar que está perto, né? Mas vai estar sempre perto, né? Jesus está sempre perto e a volta dele parece que está sempre próxima, né? Eu escuto que Jesus está voltando desde que eu entendo por gente, né? E assim vai ser até ele voltar, né? Então, o dia exato é difícil, né? A gente consegue ver que as coisas realmente estão mais e mais próximas. Mas não dá para confiar nisso, não. Deus nos chama ao arrependimento e à mudança no hoje, né? Para que a gente possa preservar e conquistar a nossa salvação. Jesus ensina nesse texto que muitos estarão tão envolvidos com as rotinas e preocupações da vida presente que não perceberão a urgência espiritual daquele momento. Em nossos dias, muitas vezes vemos uma igreja excessivamente preocupada com as questões deste mundo, especialmente nos campos político e ideológico, tornando-se mais tolerante com problemas morais e espirituais. Em alguns casos, preserva-se mais a aparência de boas obras
do que uma fé viva, acompanhada da manifestação do poder de Deus, que salva, cura e liberta. Assim, o inimigo procura desvirtuar o evangelho de amor, arrependimento e rendição a Deus, transformando-o em um evangelho marcado por comparações, discussões e busca por conquistas meramente terrenas. Amém, irmãos? Então, hoje a gente vê... E aí, assim, há críticas e críticas, né? No final, a crítica, em geral, é sempre no tamanho do envolvimento, né? Mas hoje a gente vemos muitos pastores, né? Muitos líderes da igreja, né? Muito preocupados com as questões políticas, né? Sociais, focando muito os seus discursos nesse campo político, ideológico. Isso não é um problema por si só, tá? O que ocorre é que, muitas das vezes, a intensidade é fora de propósito, né? A gente precisa sempre viver de uma maneira equilibrada, né? E focar primariamente nas coisas espirituais e morais, né? Que é o que vai garantir a vida de cada um aqui no céu, né? E, naturalmente, olhar para o mundo e manifestar amor, né? Condenar o pecado do mundo, dificilmente você vai ganhar uma vida ficando condenando o pecado, apontando o dedo, né? Acho que ninguém aqui foi conquistado dessa forma, né? Todo mundo aqui foi conquistado por um evangelho de amor, né? Em que, naturalmente, esse evangelho vai confrontar o nosso pecado. Mas, hoje, até esse equilíbrio, né, de olhar para as vidas que não conhecem a Jesus e criar embates, né, onde Jesus nos chama a verdadeiramente manifestar o amor e ganhá-las em amor, em graça, né? O amor eterno os amei, em benignidade os atraí, né? Deus fala isso através de Jeremias. Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Então, às vezes, as coisas não são erradas por si só, tá? Mas a intensidade faz com que a gente comece a desvirtuar aquilo que é o propósito central, e a gente tem visto muito isso, né? A gente sempre tem orado para que a igreja volte ao centro da vontade de Deus, e a gente vai continuar orando e fazendo a nossa parte, porque nós somos também representantes dessa igreja, amém, irmãos? Buscando fazer a nossa parte. Vamos para o ponto 2 agora. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso do que prática. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade. São muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Vamos lá em 1 João capítulo 3. João 3, vamos ler do 1 ao 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e Ele ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, vocês veem aquilo que a gente falou no início da aula, na relação sempre presente na Bíblia sobre vê-lo, sobre conhecê-lo, sobre alcançar essa manifestação de transformação, né, do nosso corpo, um corpo glorificado, a esperança da salvação com a purificação, né, com a santificação. Então, essas coisas andam junto. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém, irmãos? Então, é muito importante isso, né? Esse processo tem que estar sempre alinhado com a esperança. Se a gente parar de olhar para a eternidade, ficar preocupado com a instantaneidade, né? Parar de olhar para o futuro, né? E ficar olhando para o presente, nós vamos desconectar com a responsabilidade de nos purificarmos, né? De realmente dizermos não ao pecado, de nos afastarmos do propósito diário com Deus. A Michele trouxe aqui uma aula, né, sobre as disciplinas cristãs. Diariamente, oração, jejum, leitura da palavra. O jejum ele precisa ser acompanhado de oração. Claro que uns têm propósito de jejuar todo dia, outros consideram mais alguns momentos. Então, cada um tem as suas questões e as suas disciplinas, né? Mas a gente precisa estar sempre atento, todo dia, buscando em Deus o que Ele tem para aquele dia, né? O pastor Joaquim também trouxe ontem essa questão. A gente precisa viver o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Ficar preocupado, ansioso pelo dia de amanhã, claro que às vezes as ansiedades são humanas, né? A gente se preocupa, entristece, fica ali preocupado como é que as coisas vão acontecer. As coisas começam a se aproximar, né? O boleto sempre chega. Então, essas coisas acontecem mesmo, né? São coisas que o ser humano naturalmente tem essas preocupações. Mas precisamos crer sempre que o amanhã está nas mãos de Deus, amém, irmãos? E fazer o nosso melhor hoje é o que Deus nos chama nessa manhã. Ponto 3, último ponto desse tópico aí. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando-os de bestas feras, ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista amilenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, né? Então, comentário aqui. Para enriquecermos nosso conhecimento teológico, precisamos compreender com atenção o que o texto da lição apresenta, a fim de permanecermos coerentes com a base de fé que professamos nesta igreja e também com a tradição doutrinária da Assembleia de Deus. Em muitos casos, os desvios doutrinários não aparecem de forma escandalosa ou evidente no primeiro momento.
Porém, pequenas mudanças de interpretação repetidas no dia a dia podem nos conduzir gradualmente a conceitos distorcidos da fé cristã. Essas ideias, quando não confrontadas pela palavra de Deus, podem abrir espaço para doutrinas destruidoras que enfraquecem a compreensão do Evangelho e colocam em risco a esperança da salvação eterna. Por isso, precisamos estar atentos aos pequenos desvios que não se sustentam nas Escrituras, mas que surgem de construções humanas, muitas das vezes influenciadas por necessidades terrenas ou por sistemas filosóficos que tentam reinterpretar a revelação bíblica. É muito interessante, né? Os desvios doutrinários, eles vão ter essas duas características. Ou para satisfazer alguma necessidade terrena, quer dizer, eu começo a ponderar um pouco mais sobre um assunto porque aquele assunto me agride, né? Ou a minha membresia tem essa característica, tem certo poder econômico, e se eu confrontar muito, de repente eu vou ter uma dificuldade de crescer a igreja, e assim por diante, né? Cada um com seus aspectos pessoais que acabam confrontando com o aspecto bíblico, né? A gente sabe que a gente tem que sair totalmente do foco para Deus crescer, né? Que ele cresça e que eu diminua, né? João Batista disse. Ou então, são questões filosóficas e ideológicas. Eu começo a me envolver com filosofias, com ideologias, e aí eu começo a colocá-las, tentar analisar a Bíblia à luz delas, e não ao contrário, né? Eu tenho que analisar cada coisa à luz da Bíblia. E aí eu começo a trocar o foco, né? Eu vou tentar agora olhar a Bíblia à luz, aí eu começo a ir naquele caso que eu falei, começo a tentar pegar algum texto, um texto reduzido, uma tradução, né? Que a gente precisa ter muito cuidado, né? Hoje tem, sei lá, umas 20 traduções disponíveis aí para o português. Tem umas traduções aí, irmãos, que tem que ter muito cuidado na leitura, porque são vãs sutilezas, tá? E aqui a Bíblia não, o texto vai nos apresentar aqui a escatologia calvinista milenista, tá? E a gente vai fazer um contraponto com a escatologia que nós cremos aqui no ministério. Rapidamente, só um conceito rápido também para os irmãos não ficarem perdidos com esse nome aí que apareceu na revista, tá? Então, vamos lá, continuar aqui. A fé cristã verdadeira está fundamentada na verdade simples, objetiva e suficiente da palavra de Deus, especialmente na revelação plena do Evangelho no Novo Testamento. Dentro desse cuidado doutrinário, é importante compreender algumas diferenças de interpretação escatológica que surgiram ao longo da história da igreja. Então, essa escatologia calvinista milenista, tá? Qual o conceito dela? Essa interpretação entende que o milênio descrito em Apocalipse 20 não deve ser compreendido como um reino literal de 1000 anos na Terra, mas como uma realidade espiritual que representa o período atual da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nessa perspectiva, Cristo já reina espiritualmente por meio da igreja, e os eventos finais ocorreriam de maneira mais concentrada no momento da segunda vinda, quando haveria simultaneamente a ressurreição, o juízo final e o estabelecimento do estado eterno. Essa visão se desenvolveu principalmente a partir das interpretações de teólogos como Agostinho, sendo posteriormente adotada por muitas tradições reformadas. Assim, essa interpretação pode levar a uma compreensão que convoca a igreja a um envolvimento político e social mais amplo, porque a igreja tem que reinar, a igreja tem que reinar, a igreja tem que reinar. Através dessa visão, a gente tem um envolvimento político-social mais amplo, entendendo que ela já participa do reinado de Cristo nessa realidade terrena. Essa perspectiva acaba reduzindo a ênfase na responsabilidade individual quanto à vigilância espiritual e à perseverança na fé, partindo da ideia de que a obra da salvação já foi plenamente garantida na cruz de forma definitiva. Então, é isso. Basicamente você já está salvo, agora você tem que reinar, você tem que se preocupar em agora manifestar o reino de Jesus nessa terra e não se preocupar mais com aquilo que é a sua salvação, né?
Então, tira a responsabilização individual e coloca uma responsabilidade num nome chamado igreja, né? Que vai ser como se fosse um conjunto de pessoas que encontraram a salvação e já a conquistaram, tá? Então, essa é a visão aí calvinista, amilenista, que é totalmente confrontável com a palavra de Deus. Aí, nos detalhes desses confrontos, dos versículos, os irmãos podem nos procurar aqui, todos nós estamos à disposição, pastor Anso, pastor Joaquim, a minha vida, que a gente pode apresentar para vocês textos mais objetivos, tá? Mais claros. Mas vamos seguir agora aqui naquilo que nós acreditamos, e chama-se, assim, ao longo, né, da história, aí foi aperfeiçoando o nome, e hoje é conhecida como escatologia bíblica armínio-wesleyana, tá? A interpretação tradicional, defendida historicamente no meio pentecostal, entende que muitas das profecias bíblicas possuem cumprimento literal e progressivo. Nessa perspectiva, Cristo voltará para buscar sua igreja. Ocorrerão eventos escatológicos específicos relacionados ao juízo sobre o mundo e, posteriormente, haverá o estabelecimento do reino milenar de Cristo. Essa compreensão enfatiza a vigilância espiritual, a responsabilidade humana diante da graça de Deus e a expectativa real da volta de Cristo como esperança viva da igreja. Assim, o estudo da escatologia não é apenas um exercício teórico, mas um chamado para vivermos em santidade, vigilância e fidelidade ao Senhor, enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Amém, irmãos? Então, fiquem à vontade aí para nos procurar, cada um dos pastores aqui está à disposição para poder esclarecer, né, caso os irmãos tenham interesse, mas é muito objetivo isso, né? A gente crê, basicamente, que literalmente Jesus vai voltar, que ocorrerá a grande tribulação, que depois começará um milênio, que teremos realmente todos esses eventos descritos no Apocalipse de maneira literal, não só no Apocalipse, mas desde o Antigo Testamento, desde Daniel, desde daquilo que a gente entende e compreende ser a visão objetiva bíblica, tá, irmãos? E precisamos cuidar, cada um cuidar da sua salvação, né? Cada um cuidar da sua vida cristã, para que possa realmente conquistar aquilo que Jesus já conquistou. Jesus já conquistou a sua salvação, agora cabe você conquistar ela também. Amém? Agora vamos para o Amém. Amém. Então, a santificação é a garantia da entrada no reino de Deus. Porque a pessoa começar a viver uma vida como o mundo vive, ela está debaixo do mesmo juízo fora do reino. Está lá em Gálatas 5:19. As obras da carne. Amém. É verdade. Não faltam textos, tá, irmãos, para confrontar. A questão mais é vontade, como eu falei, né? É o ser humano querendo se conectar com aquilo que eles querem permitir a si mesmos ou a outros, né? Querem muitas vezes facilitar e tentam distorcer o contexto como um todo e se agarrar em textos específicos que não contam a história toda, tá? Então, é basicamente isso aí. Vamos lá agora ao... Deixa eu ver aqui certinho. É o 3.2, né? Ah, não, é 3. Verdade. Então, é o último tópico aí. Vamos ler rapidinho. Está acabando já o tempo. Obrigado, João. Conservando espírito, alma e corpo. Ponto 1. Prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada
ao propósito da eternidade. Em uma epístola que iminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstente-se de toda aparência do mal. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então, mais literal que isso não tem como, né? Santifique em tudo, corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados. Então, a Bíblia não nos deixa enganar. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Vamos já emendar aí o ponto 2. Uma santificação completa. Consciente de nossa imperfeição e de que habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Uma santificação completa na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo os nossos afetos, pensamentos e intenções. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força isso é impossível, mas pelos meios da graça divina isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. O povo de Tessalônica era um povo muito curioso, né? Com os eventos da volta de Jesus. E Paulo escreve as cartas a eles, sempre abordando esse tema. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 24. Parte final da carta, né? Saudações finais ali. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Então, a santificação é um processo divino nas nossas vidas, né? Então, não ache nunca que eu sou capaz de me santificar, porque a nossa capacidade é altamente limitada e inconsequente. Porque se a gente achar que não depende das disciplinas cristãs, da busca por Deus, de ter realmente o Espírito Santo guiando nossas vidas, nós não alcançaremos esse nível, tá, irmãos? Agora vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Um pouco aí na frente aí, né? 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3.
Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém? Então, o anticristo, ele é literal, né? O homem realmente da iniquidade vai se revelar, vai realmente guiar esse mundo às dificuldades que nós conhecemos que ocorrerão na grande tribulação, mas nós cremos que seremos arrebatados e não sofreremos essa bagunça que vai acontecer, porque é tempo de juízo, né? A gente sabe que não vai ser nada fácil. Último comentário aqui da aula, irmãos. Paulo conclui a primeira epístola com uma oração pelos cristãos de Tessalônica, pedindo que Deus continue a operar em cada aspecto do seu ser, espírito, alma e corpo, desenvolvendo-os, purificando-os e preparando-os para os seus propósitos. Todo o ser do crente deveria ser preservado para Deus e conservado irrepreensível até a volta de Jesus. Observa-se, porém, que este processo não seria alcançado apenas por esforços humanos, mas pela ação fiel do próprio Deus, como o apóstolo declara: fiel o que vos chama, o qual também o fará. Na segunda epístola, Paulo retoma o tema da volta de Cristo e alerta os irmãos para que não se deixem enganar por falsas interpretações ou mensagens que afirmassem que o dia do Senhor já havia chegado. Ele explica que certos acontecimentos precederiam esse momento, como a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Assim, o apóstolo reforça que, enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, devemos permanecer vigilantes, firmes na verdade e perseverantes na santificação, guardando espírito, alma e corpo preparados para a vinda do Senhor. Amém? Amado pastor Joaquim, damos daí por encerrado essa revista, tá, irmãos? Vamos ler aqui a conclusão. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Que, como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemo-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Nossa esperança é a sua vinda. Amém?